Direto tinha festa assim, né? Nós já chegamos a fazer, na época que a IB tinha liderança de casais, o pastor Maica, a pastora Caterine foram líderes muitos anos, né, no Ministério de Casais. A gente chegou a fazer até costela de fogo de chão. Fizemos no jantar de casais. Então era uma festa de crentes, só que aí ela ia mais específico para casais, né? Mas a gente fez muita coisa. Tem muita coisa que dá para fazer em casais, em família. O dia da família. O dia da família que não é uma ideia nossa, né? Não é patenteado, mas é uma celebração. A gente passa o dia todo junto, a gente brinca, se diverte, né? Então, agora depende como que é feito lá no Paraná, né? Se tu quiser depois pesquisar mais no detalhe e compartilhar com a gente como que é feito lá, dependendo da ideia, a gente pode adaptar para fazer aqui também, né? Porque era assim, tipo, tinha a assembleia, tipo, a sede, né? Aí se reunia todas elas, eles faziam almoço. Ficava o dia todo, assim. O dia todo. Começava às 9 horas da manhã e só parava de novo. Aí comigo, orava, né? Tipo um congresso. Aí já é outra coisa, né? Congresso a gente faz também, seminário, né? Seminário, um seminário que eu quero fazer, ano passado a gente teve aqui no Encontro das Águas a psicóloga Roberta, que é lá da clínica onde o meu filho vai uma vez por semana, e ela se ofereceu para fazer um seminário sobre o cuidado com as emoções, né? Ela é psicóloga. Então é um seminário de um dia, eu acho que é de um dia. Então isso eu quero fazer, trazer ela em um dia, a gente marcar o sábado o dia todo, um domingo. Sábado acho que é o melhor dia, né? Mas então isso são coisas que a gente faz, mas aí já é mais espiritual, né? E aí para fazer algo assim com brincadeira, e aí já mais para o campo do retiro, né? Aquela vez, acho que foi o primeiro ou o segundo dia da família que a gente fez, foi lá na Ursânia, né? Os homens jogaram futebol, porque lá tinha um campo, nós jogávamos futebol, carne, foi feito uma gincana. No dia da família, agora o próximo, a gente pode combinar alguma coisa de brincadeira, né? Depende do local onde vai ser, pode inventar alguma coisa. O detalhe é que assim, um dia passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Se for um dia de calor, né? Se for um dia bom, sem chuva, vamos botar aquela lona preta e botar água de sabão para as crianças escorregar. Sim, para as crianças pensar em alguma coisa, né? Mas para os adultos, como passa muito rápido o tempo, a gente acaba priorizando o relacionamento. Porque eu e a pastora Patrícia já vamos ter que, todos, na verdade, à noite tem o culto aqui, né? Então, já não dá para ir até muito tarde. Já tem que ir lá para umas 4 da tarde, no máximo já tem que ir. Né? Então, onde que fica das 9 da manhã, nem todo mundo chega às 9, o pessoal chega às 10, tem gente que chega às 11. Para almoçar, aí vai até às 4 da tarde, passa muito rápido, né? Então, para fazer brincadeira, teria que ser o pessoal chegar cedo mesmo. Mas a tua ideia é válida. Quem sabe a gente encoraja o pessoal aí para ser mais pontual, chegar mais cedo, né? Vamos amadurecendo a ideia. Podia marcar um sábado, dia todo, com o almoço, fazer uma gincana bíblica. Aí separava a equipe por igreja. A equipe da igreja de Judas, a equipe daqui, a equipe do outro lado de Salvador. Não, um espaço maior, lógico. É São João. Tem que ir amadurecendo as ideias. Vamos orando, né? Porque já estamos no finalzinho do ano, né? Então, Aliás, a gente tem que pensar em fazer uma agenda, né? para 2026, quero. A gente se organizar melhor. E precisamos fazer também uma escala, né? Temos que fazer a escala. Vamos ver, quem sabe depois da vigília hoje a gente consegue deixar alguma coisa meio que organizada. Eu preciso saber quem pode o que, né? Conforme quem pode o que, aí a gente consegue fazer a escala. É um primeiro passo, né? Mas vamos lá. Já está de limpeza, né? Pessoal, vamos aqui, porque senão a gente não consegue avançar, né? Então aqui,
Mateus 28, 18, né, ao 20, né, Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos, né? Então essa é a nossa prioridade como igreja, é a nossa missão como igreja, né? Ide, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a missão da igreja, né? Fazer discípulos para Cristo, né? Não para uma denominação, né? Mas para Cristo. Aqui, 1 Timóteo 3,1, é fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Aqui está falando no que diz respeito para quem deseja se tornar um líder, né, espiritual, uma pessoa de relevância, né, um bispo, um apóstolo, um profeta, né, excelente obra deseja. Aspirar, ter uma função nobre, vamos dizer assim, no corpo de Cristo, é uma excelente obra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, ali vai dizer, né, que a igreja perseverava, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse assunto a gente vai estudar mais à frente, mas aqui fica claro o propósito da igreja, né? A igreja se ajuntar. Aqui nos ajuntamentos é onde a gente se fortalece, onde a gente tem comunhão, onde a gente é ministrado, onde a gente é encorajado, forjado, treinado, preparado, também com a escola de líderes, agora a escola de fundamentos, né? Pré-encontro, encontro, pós-encontro e todos os outros congressos, seminários, né? Teve o Congresso da Visão Celular esse ano em São João Batista, né? Eu e a pastora Alice foram, né? Mais pessoas poderiam ter ido também. A igreja estava passando um momento ali, né, enfim, estava com uma outra cobertura, voltamos para a cobertura original, então isso aí também ficou meio que, a igreja ficou meio, talvez um pouco em cima do muro, né? Mas isso já passou. A direção que nós temos hoje é a cobertura que temos, né? Então, a gente segue esse caminho, né? Então, é importante que todos participem. Por exemplo, agora vai ter, acho que é o último final de semana agora, sábado, em Rio Negrinho. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Dia 29 de novembro, é um sábado, às 15 horas, lá na cidade de São Bento do Sul, vai ter a supervisão com o apóstolo Leandro, e o convite para quem é? O convite é para pastores, apóstolos e líderes, né? Quem que é a liderança hoje aqui da Ibra, né? É quem ficou. Então, se alguém aqui quiser participar, a princípio eu irei. Então, no meu carro vai ter carona. Ao menos que aconteça algum imprevisto, mas a princípio é um sábado. 29 de novembro. Então, participar desses eventos, o congresso que vem uma vez por semana aqui em Santa Catarina, teve no Rio Grande do Sul esse final de semana e vai ter no Paraná em dezembro. Eu pretendo ir, né? Então, participar desses eventos é importante, né? Tudo isso vai nos forjando, nos capacitando para que a gente possa cumprir a nossa missão como igreja, o ID, com excelência, né? Porque é uma batalha, é uma guerra, né? E se eu não estou bem fortalecido, não vou conseguir vencer essa guerra. Pastor, uma coisa que talvez esse ano já esteja no final, não seja tão interessante, mas no ano que vem
Sim. Geralmente vem no começo do ano a agenda, A né? agenda, né? Sim, sim. Deixa eu só anotar aqui. Só que estou dando uma dúvida, cadê lá a força da vista? É assim, não é melhor? Tá, vamos continuar então, pessoal. Então, a fé colocada nesta devida ordem de prioridades estabelece que se eu precisar proteger meu cônjuge ou meu patrão através de uma mentira, devo recusar fazê-lo, sabendo que a Bíblia condena a mentira. Que se o pastor ensina na igreja algo que é contrário à Bíblia, devo recusar o ensino, pois a Bíblia é a verdade. Também, se passo 7 dias por semana na igreja e tenho um relacionamento péssimo com minha família, também estou errando. Ou se negligencio o meu trabalho e o faço de qualquer jeito para sair mais cedo e ir para o culto, também estou errando. Eu faço o meu trabalho de qualquer maneira, saio antes da hora, né? Embora que é muito difícil fazer isso nos dias de hoje, né? Mas, enfim, eu posso estar dando mau testemunho. Além de que, se estou sempre fazendo hora extra no trabalho, e quando saio minha família ainda está dormindo, e quando volto já foram dormir, assim também erro, né? Que é aquela pessoa que faz do trabalho um ídolo também, né? Ele trabalha tanto que quando ele chega do trabalho está todo mundo dormindo, né? E aí ele vive só no trabalho, então quer dizer, não tem relacionamento nenhum. Eu cancelei, eu tinha essa semana, eu me descuidei, eu marquei compromisso para todos os dias da semana. Aí eu peguei, eu negociei com uma pessoa, quinta-feira, amanhã, primeira quinta do mês, é o dia que eu prego lá no Desafio Jovem, lá em Nova Trento, na Casa de Dependentes Químicos, né? Eu negociei com o líder lá e pedi para botar para quinta-feira da semana que vem, porque senão eu ia ficar a semana lotada. E eu disse, não, está errado. Não vou mais. Só na quinta-feira que vem. Porque eu preciso priorizar a mim e a minha família. Então, isso a gente tem que estar se policiando, né? Que eu vou falar por mim, né? Está no DNA da gente, acho que é por isso que Deus chama a gente para ser pastor, né? Se deixar, a gente quer estar envolvido com coisa o dia todo e todos os dias, né? Porque isso é uma coisa que nos consome, mas a gente tem que se policiar, por quê? Porque João Batista falou, né? A noiva pertence ao noivo. A noiva é do noivo, eu sou só amigo do noivo. Então, o amigo do noivo, ele ajuda o noivo, ele serve o noivo, ele colabora com o noivo, mas ele não é o noivo, né? O noivo é Jesus. Eu sou só amigo. Então eu vou ajudar o máximo que eu puder, mas eu tenho que ver meus limites, né? Daqui a pouco eu estou extrapolando meu limite, me arrebento todo, sendo que a igreja já tem marido, né? E eu quis tomar o lugar do marido, né? Está errado, né? E isso acontece, e não é pouco. Ou se meu cônjuge ainda não se converteu, e para acompanhá-lo ainda vou em festas e bebo e faço o que não agrada a Deus, também estou errando, né? Não, eu vou no bar, eu vou no boteco com meu marido, porque ele não se converteu ainda, então vou tomar uns goles lá com ele e tal, porque afinal de contas, né, é para ajudar. Não, aquilo que eu já entendi que é errado, eu não posso fazer. Posso acompanhar meu marido, meu cônjuge em muitas coisas, mas aquilo que eu sei que é pecado, aí eu não vou poder fazer, né? Fumar, aí já é uma coisa mais complicada, né? As pessoas que vão lá em casa, que são fumantes, geralmente elas vão para a rua fumar, né? Eu sou daquela que na minha casa não entra. A casa, quando é a casa nossa, cada um decide o que quer, né? Então, a casa é sua, se decidiu não entra e acabou, né? Deus deu a casa para ti, né?
Mas cada caso é um caso. Né? A Bíblia e a fé. A Bíblia diz que a fé é o meio que somos salvos pela graça. Né? Efésios 2:8 diz que a fé é um dom de Deus. Né? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Se crermos, seremos salvos, conforme Atos 16:31. A Bíblia diz que a fé nos justifica diante de Deus. Romanos 5:1. Nós somos justificados pela fé, mediante o sangue de Jesus. A fé nos permite receber o Espírito Santo. Gálatas 3, versículo 2 e 5. Só quiseres saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 5. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela fé. A fé santifica. Atos 26:18. A fé nos guarda e fortalece. Romanos 11:20 e 1 Pedro 1:5. Nos faz vencer o mundo. 1 João 5:4. Nos cura. Atos 14:9 e Tiago 5:15. A fé nos leva a batalhar pela fé verdadeira. A fé santíssima, né, conforme está escrito lá no livro de Judas, versículo 3. E nos torna filhos de Deus. João 1, versículo 12. João 1, versículo 12. Mas todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A fé e as obras. Tiago 2, do 14 ao 26, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? A Bíblia fala em Apocalipse que quando a igreja se ataviou para casar com o noivo, diz que ela foi-lhe dado vestir vestes brancas, fabricadas com linho branco puro e finíssimo. E ali diz o que é o linho branco puro e finíssimo. O linho branco puro e finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, são as obras dos santos, as nossas obras, né? Os nossos atos de justiça. Agora,
Então, não tem como viver por fé, ou pela fé, e não ter obras. Um cristão sem obras, que não apresenta frutos também, está praticando uma fé morta. Vimos anteriormente que a salvação é pela graça de Deus, ou seja, mérito dele. É um dom de Deus, né? A palavra dom, se eu ainda não falei para vocês, eu acho que já falei, a palavra dom significa presente, no grego, né? Então, a salvação é um presente, que é mediante a fé. A própria fé é um presente, né, de Deus. Tudo vem dele. Ele é quem opera o querer e o efetuar. Até para crer eu dependo dele, porque tudo vem dele. Né? Então, vimos que a salvação é pela graça de Deus, ou seja, mérito dele. Mesmo após salvos, continuamos não merecendo nada do seu amor, pois continuamos sendo pecadores. Né? Só que detalhe que agora nós somos santos que pecam. Né? Hoje eu estava ouvindo uma pessoa dizendo que ele usou a palavra santo e depois ele mesmo se corrigiu, porque na verdade a pessoa ela não sabe que perante a Bíblia nós somos santos sim. Né? Se está escrito ser de santos, como eu sou santo, é porque é possível ser santo. Só que o detalhe é que nós somos santos, ou seja, a palavra santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Somos separados para uso de Deus, porém, mesmo separados, acabamos errando. Né? Então, o que nós somos? Santos que pecam. É melhor do que dizer pecadores. Né? Porque só usar a palavra pecadores quer dizer que a gente não tem compromisso com a santidade. Né? Dá a impressão assim que a gente vive pecando. Né? E a gente não vive pecando. A gente peca, mas o pecado geralmente é um acidente. A graça nos torna salvos e alvos da misericórdia de Deus. Mas, apesar de nos justificar e santificar, nos torna ainda mais dependentes de Deus, sendo que nada do que façamos, mesmo que bom, nos torna merecedores de algo. Nós não vamos alcançar a salvação pelas nossas obras, né? A Bíblia deixa bem claro, né? Eu faço obras por consequência. Eu fui salvo, Jesus me salvou, Jesus deu o seu sangue por mim, Ele deu a sua vida por mim, então agora por gratidão a Ele, eu também vou dar a minha vida por Ele. Mas não é as minhas obras que vão me salvar. Né? Então, o que são e qual a necessidade das obras descritas por Tiago? As obras, ou as boas obras, são frutos de uma vida na presença de Deus. Quando estudamos o fruto do Espírito, entendemos que o fruto é um resultado de uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Agora, em relação às obras, devemos entendê-la da mesma forma, como um resultado de uma fé genuína. Se a fé é viva e verdadeira, ela deve produzir obras, senão é morta e falsa. Né? A igreja, de uma certa forma, a igreja como instituição, ela dá uma mãozinha para a gente colocar os nossos dons e talentos à disposição do reino, para que a gente produza obras aqui dentro, ou lá fora, com incentivo daqui dentro. Mas eu não dependo daqui para fazer obras. Né? Agora, dentro do contexto, dentro do entendimento que a gente tem hoje, que todo lugar onde eu ando, eu sou parte da igreja, e eu sou sal e luz da terra, as obras que eu faço dentro da minha casa, prestando serviço para o meu cônjuge, prestando serviço para os meus filhos, fazendo uma comidinha para o meu pai, para minha mãe, para minha sogra. Né? No sábado, geralmente, eu fico uma boa parte com ela no sábado de manhã, com a minha sogra. Né? Levo ela para o sol, para dar uma voltinha. Botar a roupa no varal, tudo são obras. Tudo são obras. E a Bíblia, eu pregava na célula, né? Na nossa célula lá em São João, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, na verdade, lá no trabalho, as obras que eu estou fazendo no meu trabalho,
Se eu estou dando um bom testemunho, fazendo o meu trabalho bem feito, que vai agradar o meu patrão, não deixa de ser uma obra também, né? Porque se a Bíblia diz fazer tudo como que é o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Agora, se eu faço mal feito, aí é uma obra mal feita, né? Então eu procuro fazer boas obras, né? E apresentar um bom testemunho. Então, é simples. Ninguém pode dizer que crê em Deus e fazer o que Deus não aprova, pois essa seria uma fé morta. Mas Deus não precisa de prova a respeito da nossa fé, e nem precisa das nossas obras para justificar nossa salvação, pois o sacrifício de seu Filho é suficiente. Isso significa que ninguém é salvo por praticar boas obras, pois só o sangue de Jesus nos salva, e nisso apenas precisamos crer. Praticar boas obras não nos dão direito à salvação e nem ao perdão de Deus. Que susto que eu levei agora, pensei que eu tinha esquecido o gravador, de ligar o gravador, aí eu pensei, pronto, eu vou ter que marcar uma outra aula lá com o pessoal de Tijuca, se eles querem ser cobaia lá para me dar aula de novo. Para poder gravar, né? Porque está sendo tudo botado lá no canal do YouTube bem bonitinho, né? Vai ficar como legado, né? Se um dia eu não estiver mais aqui, partir para a glória, vai ficar para quem estiver nessa terra, está lá, todas as aulas gravadas, né? Então, eu penso em tudo isso. Diga-se de passagem, o assunto do legado é algo que Deus tem ministrado muito nos últimos meses, nos últimos anos, né? Qual é o legado que eu estou deixando, né? Para os meus filhos, para as próximas gerações, né? Então, tudo que a gente faz, isso tá ligado às obras, né? Todo tipo de obra que eu faço também diz respeito, muitas vezes, a deixar um legado, né? Um legado para os meus filhos, para a minha família, para a próxima geração, né? Outro dia alguém disse assim, tem gente que o dia que morrer, alguns vão dizer assim, graças a Deus, se foi, né? Pessoa, além de não fazer obra, só fazia o que não prestava. Então, quer dizer, que tipo de legado que essa pessoa deixou? Nada, né? Quando a pessoa deseja que a pessoa morra, né? Agora, coisa linda, né? Quando uma pessoa morre, ou aqui jaz, né? Alguém que deixou um legado, não financeiramente. Deixou uma conta gorda de dinheiro para a família, terrenos e postes, é importante, é bom? Quem pode, né? Que bênção. Mas o maior legado é aquilo que é construído dentro das pessoas, né? Aquilo que eu gerei dentro da vida dos meus filhos, né? O que os meus filhos vão carregar para as próximas gerações. Esse é o maior legado, né? E isso está ligado às obras que eu faço. No meu dia a dia, a minha atitude, a minha maneira de ser, o que eu falo, o que eu ensino para minha esposa, para os meus filhos, o meu testemunho, né? Então, isso... Eu sempre deixei um legado no tempo que eu trabalhei na prefeitura, nas vidas de muitas pessoas, que hoje em dia dão testemunho, né? Amém. Falam da forma que a vida dele foi transformada através da minha vida, a família, ou só a própria pessoa, né? Porque um dia até teve testemunho aqui na igreja, que a Mariana, minha filha, quando vem de Blumenau, no final de semana, ela e o Beto oferecem o carro deles como BlaBlaCar, que é um tipo de Uber, né? Sim, sim. É um textura aplicativo, né? BlaBlaCar. Eu já instalei o aplicativo, só não utilizei o serviço ainda. Não, a minha filha, o carro dela vira BlaBlaCar e ele vem sempre cheio. Às vezes traz um até Brusque, pega um... Qual delas? A Mariana. A Mariana? Ela vem de Blumenau. A Mariana é que canta no louvor? Não, é que mora A em outra. Blumenau. Aí ela traz um casal, digamos, até Brusque, pega mais dois, traz até Canelinha, às vezes traz até São João pega um até Canelinha, tem tudo um esquema, né? Então ela trouxe um moço de Blumenau para Canelinha. E na vinda, eles pegam o nome, né? Acho que é no aplicativo, já a pessoa põe o nome. Sim. E aí eu sei que ele ficou sabendo que ela era Beirão.
Mariana Beirão. Sim. Aí ele falou, o moço falou assim, ele veio do Renan também. Aí ele falou assim, Mariana Beirão, esse nome eu nunca esqueço. Como era o nome da tua mãe? Aí ela falou, eu sou filha da Alice Beirão, todo mundo conhece. Aí eu disse, meu Deus, a tua mãe transformou a minha vida. A tua mãe é muito mais importante para mim do que a minha mãe. Porque quando eu estava perdido na droga, no fundo do poço, ela me deu todo o suporte espiritual, financeiro, e batalhou comigo, me tirou do fundo do poço. Disse que ele caiu, ele vai cair umas 3 ou 4 vezes. Todo mundo estava que nem cachorro, né? A própria mãe, o pai, chutava, botava na rua. Uma vez eu botei ele dormir dentro da minha secretaria. Ele dormiu 2 noites lá. Porque não tinha, os traficantes estavam querendo matar ele lá em Luz, que ele estava morando em Luz. Não tinha mais por aqui. Até o pastor Décio pegar e colocar lá na Resgate de Vidas. E foi lá na Resgate de Vidas que ele foi transformado. Mas até chegar na Resgate eu passei um bom perrengue com ele. E Amém. agora ele está uma pessoa transformada. Ele é pintor, casou. Glória a Deus. Isso traz uma alegria para a gente que Então, não, isso é um legado. não tem, exatamente. A gente também, né, ganhou muitas almas, algumas delas hoje são pastores. A Paty gosta sempre de citar o exemplo, para a glória de Deus, né, de um casal que a gente ajudou que morava debaixo da ponte, né. Então, esse casal hoje, eles estão na igreja lá no Rio Grande do Sul, estão firmes na igreja, ele prega o Evangelho, então tem um trabalho itinerante também. São exemplos, né, mas que nos alegram, né, saber que o que a gente faz pelas pessoas não é em vão. Porque Tudo, tem pessoas que né? ninguém mais dá um tostão pelaquela vida. Exatamente. Esse que ninguém mais quer, que é igual o cachorro. Deus quer. Deus quer. Deus quer. E é por isso que eu não desisto. Sim, Deus não despreza ninguém, né? Deus Nenhum desses povos. não rejeita ninguém, Ele quer todos. Glórias a Deus, é sobre isso. Vamos encerrando aqui então os últimos parágrafos. Somos nós que precisamos produzir frutos para que a obra de Deus e não a nossa seja glorificada. Nós precisamos tornar nossa fé prática, palpável. Precisamos pôr em prática o que acreditamos, o que a Bíblia diz. Temos necessidade de viver o que cremos, de agirmos da maneira que agrada a Deus, pois assim estaremos mais perto dele, pois o amamos e queremos estar perto. Assim fortaleceremos a fé. As obras são consequências necessárias e naturais, portanto, de uma vida de fé em Deus. A Bíblia, no livro de Tiago, vem nos alertar que crer apenas de palavras, da boca para fora, não adianta de nada. Que dizer apenas eu creio em Deus não é suficiente para estar salvo. O sentido da palavra pistis, que é fé no grego, na língua original do Novo Testamento, é crer perseverando até o fim. A fé é prática e não teórica. E o lado prático da fé são as boas obras, as quais a Bíblia diz que Deus, de antemão, as preparou para que andássemos nelas, conforme Efésios 2:10. Ou seja, Deus nos deu a salvação e nos fez nascer de novo, deixando uma vida de pecado de lado, sabendo que agora possamos viver uma nova vida, praticando as obras que Ele, Jesus, praticou. E assim se harmoniza o ensino de Tiago sobre obras com o ensino de Paulo sobre a fé e a graça. Nós devemos praticar boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. Nós não praticamos as boas obras para ser salvos. Nós praticamos as boas obras porque nós já somos salvos. Amém? Então, fé sem obras é morta. Lembrando que todo tipo de ato de serviço pode ser considerado uma obra. Vamos lá,
para ninguém se sentir excluído aqui da obra de Deus. Orar por um doente é obra de Deus, né? Interceder por vidas, né? O pessoal que é do Ministério de Intercessão, e esse ministério, na verdade, é para todos nós, né? Isso é uma obra, né? Ajudar um irmão é uma obra, dar um conselho para alguém é uma obra, parar para ouvir alguém é uma obra, né? Estender a mão, dar colo, cuidar dos netos, né, para que a filha possa fazer alguma coisa, é uma obra, né? Ajudar a sogra é uma obra, né? Ajudar o pastor na igreja, cantar no ministério de louvor, ficar na porta, limpar banheiro, fazer faxina, né? Participar, fazer uma palavra de abertura no culto, né? Tudo são obras. Então eu preciso me colocar à disposição, cuidar do som, né, Lucas? Então tudo conforme os dons que Deus nos deu, nós estamos aqui nessa terra para quê? Para servir, né? Jesus é o maior de todos os exemplos, né? Que ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida por muitos, né? Então, se Jesus, que era Jesus, foi o maior exemplo de servo e de produtor de obras, né? Por onde ele passava, ele ia curando, ele curava as pessoas no físico, no emocional, no espiritual, produzia salvação, né? Jesus não tinha moleza com ele, né? E não tinha preguiça, com certeza, né? Então, nós temos um bom exemplo a seguir. Vamos ficar de pé? Encerrar essa parte e aguardar os nossos irmãos da vigília. Se vai vir mais alguém aí? Chamar um carregador 220 para carregar minhas pilhas. Quem que ora agora? Irmã Vera, ó. Eterno Pai de infinita bondade, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo, por mais esse estudo, Senhor, que o teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações a respeito de tudo isso que o pastor tem nos ensinado, Senhor. O Senhor continue usando a vida dele e assim entregamos a Pai toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a bendição. Te louvamos, Pai, por mais esse tempo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.